Vazou um áudio muito importante das reuniões dos anciões da Congregação Cristã no Brasil. Esse áudio eu já coloquei no meu canal há uns 2 anos atrás, mais ou menos, acho que 2 anos atrás, né, que chegou através de alguém que esteve nessa reunião, e aqui eu fiz um trabalho para tirar um som de fundo que ficava falando o número da carteirinha daquele que estava recebendo a transmissão. Dando continuidade ao pecado sexual que a CCB classificou como pecado de morte erroneamente e que fez muitas vítimas durante toda a sua existência de denominação no país, agora nós vamos colocar aqui o áudio do senhor Cláudio Marsola. Em uma reunião secreta, ele fala coisas que os CCBanos nunca imaginariam ouvir. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aqui ouvir o áudio e fazer as nossas análises. Segue aí no áudio, vamos ouvir. Bom, irmãos, esse áudio que nós vamos ouvir agora é um áudio muito importante, porque a Congregação Cristã no Brasil criou uma doutrina, a doutrina da morte. No meu vídeo, no meu canal, tem vídeo que relatam até pessoas que chegou a atentar contra a própria vida e foi até o final, perdeu a vida. É a mãe que conta o relato de um jovem que fornicou, e o cooperador sabia do caso e viu ele na igreja e falou que lá não era mais o lugar dele, não tinha mais o direito da salvação, que é uma típica frase usada na CB, direito da salvação. O rapaz foi embora para casa, deu um abraço na mãe, beijou a mãe, e a mãe não percebeu e não viu, ele estava se despedindo e ali ele se pendurou. Nesse áudio você vai ver o ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil falando, lendo novamente o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que trata sobre esse assunto. É a primeira assembleia, o primeiro concílio da igreja, na história da igreja. Atos capítulo 5, com todos os apóstolos reunidos, eles trataram do que nós, os gentios, deveríamos guardar, os resquícios da lei, né? E aí você vai ver o próprio Cláudio Marsola dando explicação. E a explicação dele é assustadora, né? Mediante ao que eles sempre pregaram. E a pergunta que eu faço é, por que é que isso só foi falado em reunião secreta? Por que é que eles não vêm a público falar exatamente o que o Marsola falou nesse áudio? Porque o Marsola está falando para todo o corpo ministerial da Congregação Cristã no Brasil. Por que será que só o ministério tem acesso a esse privilégio, a essa fala, a essa interpretação bíblica? Será que eles vão usar isso para admoestar apenas os mais queridos e os outros que não estão, que vão sofrer a exclusão da pena de morte da Congregação Cristã no Brasil? Vamos ouvir esse áudio, ele é muito interessante. Eu vou rodar o áudio primeiro, tem um minuto e pouquinho, 2 minutos e pouco, e depois nós vamos pausá-lo e vamos analisar, ok? Então vou colocar o áudio em toda a tela, ouça aí, e depois nós vamos fazer a nossa análise. Segue aí. Os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. A parte do sacrificado ao ídolo, do sufocado, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse aqui para nós, falando a servos de Deus adultos, fazendo isso, não falou quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Fazendo isso, diz aqui a palavra, ouvirem, e depois diz aqui ainda, edificaram, diz aqui embaixo, na verdade, aqui diz, que vos abstenhais do sacrifício.
calãozinhos, e no sangue, e da carne, e da fornicação, das quais coisas fazem bem, se vos guardardes, e de cessarem o pagão. Fazendo isso, bem vos vá. O vosso caminho é de livre. Não colocou peso, e não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que não é. Tá aqui, nós estamos lendo isso. Estamos lendo isso. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas mais fracas na graça, acontece alguma coisa imprudente ou alguma infelicidade, não pode por peso, não pode pôr uma sentença. Deixa ele, procura endireitar-se. Você fez isso, procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Pois bem, irmãos, vocês acabaram de ouvir aqui o senhor Cláudio Marsola trazendo essas diretrizes, esse novo ensinamento, esse aconselhamento para outros homens que são da cúpula ministerial, que vão tratar desses casos na vida dos CCBanos. Agora eu pergunto para você, por que é que eles não dão essas diretrizes logo para o público, não traz isso ao público? Por que eles estão entregando essa ferramenta no particular? Será que é porque esses homens vão usar isso em alguns casos, né? Ou seja, está mostrando para os outros, olha, as pessoas não estão perdidas que caso tenha cometido esse pecado, eles não perderam a salvação, né? Então, isso vai gerar um ânimo para o ancião ir lá e admoestar a pessoa. Mas por que é que eles não veem nisso a público falar isso para as pessoas? Para tirar esse medo das pessoas, para que aquele que caiu nesse tipo de pecado, ele volta a ter alento. Eu nem estou tratando isso no âmbito teológico, gente, só é no âmbito social, ou seja, o impacto que esse falso ensinamento causa na vida das pessoas dentro da congregação cristã no Brasil. A gente não pode esquecer também que o Cláudio Marsola, nessa mesma época, isso foi na mesma época, alguns meses depois, o Marsola, no dia 5 de setembro de 2020, para o público, ele falou: aqui você não configura mais. Se você cometeu o pecado que ele insinua, que é o pecado de morte, que é justamente esse pecado sexual, aqui você não configura mais, porque de modo algum a gente vai equiparar o santinho que está tocando na orquestra aqui, que está aqui sofrendo há 20 anos, com você que pecou. Eu queria saber por que esse comportamento dúbio, né, em uma reunião secreta de uma forma, para o público de outra forma. É estranho, né, gente? Isso aí é a congregação, não dá para você confiar. Você não sabe por que esses homens mudam de discurso de uma hora para outra, né? O Salvador Bueno, como eu coloquei agora há poucos dias atrás, ele fala, em um momento, não, pecado sexual não tem salvação, aqui não tem como, aqui já era. Depois ele muda, por quê? Porque eles querem? Não, foi de tanto nós batermos aqui, nessa tecla e provar nas escrituras, todas as passagens bíblicas que eles usavam para corroborar essa doutrina da morte, nós refutamos e diminuímos esses argumentos a zero, porque não existe base bíblica para isso. Não existe. Ok? Então agora eu vou ouvir novamente aqui com vocês, só uma correção que eu já faço agora de início, que o Marsola falou errado aqui, depois a interpretação dele. Mas ele falou que os apóstolos estavam avaliando ali dos 10 mandamentos, ele repassou 4 para os dias de hoje, que eram para nós. Isso é totalmente errado. Dá para ver como eles fazem a interpretação bíblica deles, a exegese deles é horrível. Primeiro, que essas regras que ele está colocando aqui não é os 10 mandamentos, não tem nada a ver. Tá? Lá está tratando de outra questão. Existe todo um arcabouço da lei, né, que eles deveriam guardar. E ali os apóstolos entenderam que a lei tinha terminado, a lei já tinha atingido o seu alvo e por isso ela tinha sido cumprida
e não era mais necessário guardá-la. Só que existia duas questões que estavam sendo tratadas ali, que obviamente tinha ali os seus méritos para entrar em discussão, em debate, e graças ao bom Deus ele preparou Paulo para fazer essa defesa, por isso que nós hoje não precisamos fazer o que eles estavam tentando que nós fizéssemos, que era a circuncisão e a guarda do sábado. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, a lei mosaica, não. E a discussão era justa. Era justa. Por quê? Porque a lei termina. Ela cumpre o seu propósito e o seu objetivo. Ela termina. Só que a circuncisão e o sábado é antes da lei. Por isso houve essa questão. Né? Mas peraí, a circuncisão é antes da lei. Ou seja, ela não faz parte da lei. Ou seja, a circuncisão ela estava aqui em cima, ela já vigorava, já era válida, fazia parte da aliança. Ela já estava aqui, ó, andando aqui em cima. E aí, Moisés pega a circuncisão e acrescenta na lei, ele coloca na lei. Obviamente que é a mando de Deus. Então, você pega a circuncisão aqui, que já estava vigorando, e acrescenta na lei. Acabou a lei? Acabou, mas a circuncisão já existia, então ela já estava trafegando aqui, tá? E o sábado, a mesma coisa, né? Deus descansa no sábado e pede para que o homem santifique o sábado, né? Então, os homens já guardavam o sábado. Então, o que aconteceu? Eles analisando, falaram, peraí, mas tem essas duas coisas, que não necessariamente foi criada na lei, elas já existiam. E aí, nós devemos guardar ou não? Então essa foi a discussão no concílio e ficou decidido que eles deveriam se abster de 4 coisas. A carne sacrificada ao ídolo, que não está nos 10 mandamentos, né? A carne sufocada, que também não está. O sangue, ou seja, Deus não quer que a gente se alimente do sangue dos animais, porque o sangue é a vida e Deus não deu a vida do animal para nós. É isso o que trata ali. E a fornicação. Ok? Então é sobre isso que está sendo tratado. Então o Marsola errou aqui por conta, era só ler o texto, você não precisava ter feito teologia. Era só ir no texto e você vai ver que eles estão falando sobre circuncisão. Ok? Vamos ouvir agora aqui. Os irmãos sabem que esta parte aqui desse 15 de Atos é um ajuste, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento e o que veio para o Novo. No Velho Testamento havia os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, os apóstolos seguraram 4. Aqui está o erro do Marsola. Ele está falando, existiam uma regra com 10 mandamentos. Só que desses 10 mandamentos, os apóstolos resolveram segurar 4. Quando ele fala isso, então, é óbvio que se eu for olhar lá nos 10 mandamentos, eu vou achar esses 4 que ele segurou aí, que ele vai mandar nós guardar, não é? Não é isso? Pois é, não tem nada a ver. Você fala, eles afirmam uma coisa assim, gente, sabe, sem nexo. Tá lá no texto, não faça. Mas tá, eu entendi a ideia dele. Ele tá perdido porque ele não entendeu ainda, tá? Que os apóstolos estavam discutindo, como acabei de falar, 2 regras, 2 mandamentos, que é anteriores à lei de Moisés. Que a discussão era totalmente justa, ou seja, realmente, se pega um de nós hoje para defender essa ideia, a gente não ia conseguir. Mas o apóstolo Paulo estava lá, preparado por Deus, como vaso, ele conseguiu explicar que não era mais necessário, que haveria agora é uma outra aliança, né? Ali se referia a uma aliança que Deus estava fazendo lá com Abraão, né? E agora é uma nova aliança, tá? Então, você vê que eles são perdidos, sabe? Eles têm dificuldade de interpretar essas coisas básicas da lei. Vamos ouvir. A parte do sacrificado ao ídolo, do sufocado, da fornicação, que é o adultério. Guarda isso. E quem não guardasse aqui para nós? Aqui ele está falando, ele acabou de citar a passagem, e aí ele está falando, aqui para nós,
aqui para nós, porque ele vai falar uma coisa séria, importante. Olha, gente, vamos ser sinceros. É como se ele estivesse dizendo isso, tá? Olha, gente, pera aí, vai. Vamos ser sinceros. Aí ele fala, quem não guardasse, né, pecou de morte. Ele fala, não é isso que está falando o texto. Quer ver? Vamos ver. Aqui para nós, falando a servos de Deus adultos. Eu esqueci de colocar ali na escrito, ele falou, falando a servos de Deus adultos. Ele está falando, servos de Deus adultos, ou seja, homens maduros, né? Vamos ver. Fazendo isso, não falou quem não fizesse, pecou. Tá vendo? Ele está falando, fazendo isso, ele não está falando quem não fizer isso, ou quem fizer isso, ele se enrola um pouco ali, né? Pecou. Tá falando, não está escrito isso no texto, irmão. É isso que o Marcelo falou, irmão, não está escrito isso no texto. Pecou. Se você fizer isso, pecou. Não tem mais salvação. Não está falando isso. Por isso que ele chamou a atenção aqui para nós. Quer ver? Vamos ver. Não falou também, quem não fizer isso está excluído da graça. Aí, ó. E não falou também, ou seja, o texto não falou também, ó. Quem não fizer isso está excluído da graça. Olha o que o Marçola está falando. Você, meu irmão, que cometeu esse tipo de pecado e passou sua vida inteira achando que Deus não te amava mais ou que você tinha perdido a salvação, quero te dizer que você foi enganado pelo falso ensino da CCB. Apenas aqueles que não amam a Deus e dão as costas para Deus, esse perde a salvação. Esse não tem nem... Não dá nem para dizer que ele já foi salvo um dia, porque ninguém que conhece realmente a graça, o evangelho, entendeu o amor de Deus, ele não dá as costas para Deus. Vamos ver. E nem falou, quem fizer isso não tem salvação. Olha aí, hein? Marçola tá falando, você é um presidente da CCB, ó, e nem falou, quem fizer isso não tem mais salvação. Agora eu queria ver a cara dos anciões. Qual desses anciões, ouvindo isso, e que decretou pena de morte para muita gente que foi até ele, como que você vai ficar agora? Sabendo que você decretou uma sentença enganosa, que não era verdadeira e que prejudicou a vida de muita gente. Eu queria ver a cara de vocês ouvindo isso aqui. Será que vocês vão ter coragem de procurar essas pessoas, pedir perdão? Vamos ver. Fazendo isso aqui é a palavra. E depois diz aqui ainda, ele fica... diz aqui embaixo, na verdade. Ele está procurando, tá aqui embaixo, deixa eu ver, na verdade, tá aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29, ele está procurando. Vamos ver. Aqui diz, que vos abstenhais do sacrificado aos ídolos, e do sangue, e da carne, e da fornicação, das quais coisas fazei bem, se vos guardardes, e de cessarem guardar. Fazendo isso, bem vos vá. E aí ele dá ênfase. O que os apóstolos estão falando? Os apóstolos estão falando que se você se guardar e não fizer essas coisas, bem vos vá. Não está dizendo, né, que se você fizer, você pecou. Não. Ele só tá enfatizando, se vocês não fizerem isso, é melhor ainda para a santificação. Bem vos vá. Não tem nenhuma sentença aí. Não existe. O próprio Marçola vai falar isso. Não tem nenhuma sentença aí, irmão. Aí só está dizendo que é melhor ainda. Se vocês conseguirem se guardar, melhor ainda. E o Marçola acrescenta, falando o vosso caminho e é livre. Sabe o que ele quer dizer com isso? É livre. Que não há perca de salvação. Não existe. Aqui caiu a ficha na cabeça do Marçola. Uma coisa que eu falo aqui há muitos anos. Não existe perda de salvação, porque se perder a salvação, então Deus escolheu errado. Deus elegeu errado. Então a salvação, eu tenho participação na salvação se depender de mim para ser salvo. Você está entendendo, irmão? Então aqui o próprio Marçola está derrubando um grande monstro que a CCB criou. Mas isso,
O lamentável é que está sendo feito em uma reunião secreta, gente. Secreta, que as reuniões da CCB ministeriais são secretas, né? Vamos ouvir, presta atenção. O vosso caminho é divino, livre. Não colocou peso, não colocou morte, e nem colocou pecado de morte em cima de ninguém. Bem vos vá. Aí, ó. Não colocou peso, não colocou pecado, não colocou morte para ninguém. Eles só falaram bem vos vá. Ou seja, melhor ainda. Só falou, vai ser melhor ainda para vocês. Que coisa mais gostosa, você ser esforçado, evitando todos esses tipos de pecados. Melhor ainda. Mas não está dizendo, se você cair nisso, você perde a salvação. Isso não existe. Isso foi invencionice dos anciões da CCB. O orgulho desses homens é o que acaba de afundar a CCB. Eles deveriam ter, né, coragem, né, para pedir perdão ao povo e confessar os seus pecados. Pelo menos eles poupariam a igreja da vergonha que estão passando hoje. Vamos ver. Não é outra coisa, irmão. Não adianta, irmão, achar que é que... Aqui o Marsola ainda reforça, irmão, não é outra coisa, irmão. Não adianta. Não adianta nós querer inventar. Ele tá querendo dizer, não é, tá, a gente tá lendo aqui, ó, tá na escritura, tá falando bem vos vá. Não tá falando que ninguém perdeu a salvação, tá aqui, ó. Não adianta, irmão, achar que é, que não é. Tá aqui, ó, estamos lendo. Marsola tá falando isso. Aspas para ele. Vamos ouvir. Não é, tá aqui, nós estamos lendo isso. Estamos lendo isso. Então, muitas coisas, irmão, quando algumas pessoas... Então, irmão, muitas coisas, irmãos, né? Quando algum irmão mais fraco na graça, acontece alguma coisa imprudente, aí, ó. Mais fraco na graça, acontece alguma coisa imprudente, ou alguma infelicidade. Não pode pôr peso. Não pode pôr peso, irmão. Não pode. Dá para entender, rapaz. O Marsola no secreto tá dando essa ferramenta de misericórdia. Mas lá no público, para todo mundo, aqui você não configura mais. Teve gente que entrou em contato comigo e falou, aquele culto me destruiu. Que eram pessoas que tinham cometido esse tipo de pecado, mas estavam lá se esforçando, porque ouviu em algum lugar que eles tinham salvação ainda, e aí o Marsola fez aquele discurso e acabou com a vida dessas pessoas. Vamos ver. Não pode pôr uma sentença. Deixa ele. Procura endireitar-se. Não pode pôr uma sentença. Cara, dá para entender como é que ele fala isso? Se a própria CCB sentencia, tem tópico de ensinamento, gente. O Marsola tá indo aqui contra os ensinamentos da CCB. Tópico de 1984 diz que se alguém por aí, cooperador, ancião, andou pregando que pessoas que em condições desses tipos de pecado, né, que Deus perdoa, deve se retratar. É tópico de ensinamento, ou seja, isso aí é algo que o conselho de todos os anciões define. Rapaz, vamos ver aqui, já vai acabar. Procura não fazer mais. Se isso te condena, não pratique mais. Olha, gente, é incrível, né? Como esses homens são perdidos. Uma hora diz uma coisa, outra hora no secreto tá falando outra, né? Ele tá indo contra, o ancião aqui, ele tá indo contra os ensinamentos da própria igreja. É que o povo lá tem eles como deuses que tá lá em cima, eles não vão falar nada, eles vão ficar quietinhos ali, os anciões. Mas chegar na região dele, o pau tora do mesmo jeito, começa do mesmo, não vai mudar nada, porque isso está enraigado na cabeça do CCB. Mas fica aqui esse vídeo de reflexão para você, querido, ok? Fica aqui esse vídeo aqui, é um ancião presidente da própria Congregação Cristã no Brasil, lendo Atos capítulo 15, versículo 28 e versículo 29, dizendo, aqui não diz em lugar algum que você perdeu a salvação, ou que você perdeu a graça, né? Que isso possa te dar ânimo e fazer você se levantar. Agora vai ler a Bíblia, estuda a palavra de Deus, que é isso o que vai te sustentar de verdade.
Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.